Mas aí nós fizemos a live, mostramos como a gente faz por aqui, né? Como o assunto é cultural, a gente vai enveredando num ponto, entrando no outro. Cara, nós fomos parar nas meninas cantoras de Petrópolis. E foi bonito demais. Foi. Foi lindo demais a gente ver elas cantando ali. Teve um comentário no chat falando sobre. A gente estava falando do Silvio Santos. Do Silvio Santos teve um comentário no chat falando: pô, teve gente chamando o Silvio Santos de comunista. Porque aquela música lá, 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 ei, lá, 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 lá. Quem não viu, veja de ontem. O autor parece que é um russo. Aí o pessoal, comunista. Eu falei, porra, mas você não pode chamar um russo de comunista. E eu dei o exemplo do Vavilov, que fez a Ave Maria de Cassini e teve que assinar como Cassini. Porque se ele assinasse como Vavilov, ele morreria. Seria perseguido e assassinado. Pelo esse grande admiração e amor que o comunismo tem pela igreja e pelas obras da igreja, ele vai lá e te mata quando ele tem a liberdade de fazer o que ele quer. Te dá uma boa bala, um bom rifle, um bom paredão, um bom tiro, boa cova. Então, o Silvio Santos chamou esse cara, o pessoal dizendo que ele era comunista. Eu falei, não, mas olha aqui, cara. O cara. Aí botei, dei um play pra galera escutar. É uma orquestra americana interpretando Ave Maria de Cassini. Belíssimo. Eu falei, mas audiência, a melhor interpretação já feita da Ave Maria de Cassini não foi de nenhuma orquestra do mundo, foi das meninas cantoras de Petrópolis. Dito pelos gringos. Né? Aí você vai lá, quando bota, dá o play, meu Deus. São os anjos na terra cantando. Um negócio belíssimo. E aí eu contei brevemente, falei, ó, isso aqui foi um maestro que passou lá pela Espanha, tá? Ao passar pela Espanha, aprendeu, tal, tinha uma formação musical, chegou em Petrópolis, o cara batalhou assim de uma maneira inacreditável para formar as meninas dentro da metodologia que tinha sido desenvolvida no mosteiro de Monte Serrat. Eu comentei isso ontem, lá do século IX, século XI, por ali. Hoje eu vou contar para vocês a história desse mosteiro, depois, na sequência, quando eles começam a desenvolver os meninos cantores, porque lá no mosteiro são meninos cantores. No Brasil, o maestro adaptou para as meninas cantoras. Então, como que surgiu isso? Como é que funciona isso? Isso tem até hoje. E tem gente famosíssima no mundo inteiro que se formou cantora aí. Eu vou dar o nome já já. Aí depois eu vou contar logo na sequência como que o maestro transportou isso pro Brasil. Eu achei as páginas deles do Instagram e do Facebook, o maestro tá vivo. Tá velhinho, mas tá vivo. O grande autor dessa obra. E é impressionante ter alguns outros vídeos aqui de umas meninas cantando. Quando elas abrem a boca aí para cantar, meu amigo, o nível é internacional de qualquer uma delas. Qualquer uma delas. E o interessante é ver essa coisa do... Surgiu num município pequeno, ali, Cidade Imperial. E esse dom está espalhado no Brasil inteiro. É porque a gente não tem um meio de pegar essas pessoas que têm esse dom. Não se engane. Este dom que você vê, o altíssimo nível que chega às meninas de Petrópolis, esse dom existe para o esporte, para matemática, para medicina. Nós temos isso no nosso país. Se a gente conseguir, por obra, graça divina de Deus, tirar o Brasil dessa lama, o que a gente vai ter aí, sabe? Você olha a menina cantora de Petrópolis, imagina aquilo, naquele nível, um cirurgião, um agrônomo, um matemático, um cara de TI,
sabe? A gente vai ter isso em todas as áreas, que remete lá para trás, no meu vídeo que eu fiz da Catedral de Colônia, onde eu explico a origem das catedrais, das escolas catedrais e as escolas monacais, porque é que aquelas escolas formavam pessoas capazes de construir uma catedral, que a gente perdeu isso ao longo das eras. Perdeu. Então, o que eles tinham ali naquela formação humana? E eu comento, eu uso a música como exemplo. Você pega um pianista, o rapaz está começando a treinar, a menina está começando a treinar, tal, a mão não obedece. A mão não obedece. Então, com o tempo, se você toca um violão, você tem a mesma coisa. Você tenta fazer o acorde, a mão não obedece. Então, a técnica, treino, técnica, treino, técnica, treino, a técnica correta. Você vai. Chega uma hora que a sua mão atende a sua vontade. Você apenas expressa lá no seu interior o desejo de fazer aquela nota e aquela nota acontece. Porque o afinamento corporal, e a palavra que eles usavam era afinamento, entre os seus músculos e a sua vontade era tamanha que a sua mão fazia o acorde no violão, ou no violino, ou no piano. Diante da sua vontade, o seu corpo não resiste, vai lá e executa. Quando você vai ver, sai uma sinfonia inteira ali, sai uma música, sai um monte de coisa. Então, eles faziam com que esse sentimento, esse afinamento, essa técnica, se espalhasse em todas as profissões. Marceneiro, quando ele ia trabalhar a madeira, a técnica era tão apurada que ele não errava a maneira de segurar a ferramenta, e tal como um cirurgião. Já viu o cirurgião? Você tem a instrumentadora ali que passa, tem toda uma técnica, um protocolo, de que você entrega o bisturi numa determinada posição, determinado ângulo, de maneira que ele possa pegar sem se ferir, sem se machucar, e já possa fazer o trabalho. Tem toda uma técnica para dar um nó numa cirurgia. E aquilo é feito de tal maneira e tal treinamento, que até hoje os médicos têm muito disso, que aquilo flui na técnica perfeita, com o melhor ponto possível que você pode dar numa cirurgia, não fica nem cicatriz depois, conjunto de técnicas ali, né, para os tecidos se conectarem. Então, naquela época eles faziam isso para todas as profissões. Então, quando um marceneiro ia dar uma talha numa madeira, era o melhor instrumento, afiado da melhor maneira, na posição correta, ângulo correto. E o cara era tão versado nisso, que aquilo flui naturalmente dele. E dele saíam peças magníficas. Quem nunca viu na internet aquelas imagens de determinadas esculturas de mármore, que você olha e a escultura parece uma pessoa viva. Se ela se mexer ali, você não vai estranhar. Tamanha perfeição de músculo, forma, roupa, muita técnica envolvida ali. Então, quando você olha as meninas cantoras de Petrópolis, ela carrega uma tradição que vem aí, século IX, a mesma época das catedrais. É uma tradição sendo repetida, que não foi perdida. Então nós vamos conhecer aqui, vamos fazer aqui uma trajetória hoje, mostrando para vocês e falando um pouco desta tradição, tá? E como que isso veio parar no Brasil, um pouquinho de cultura pra gente, né? E a gente começa a nossa viagem hoje pelo Mosteiro de Montserrat, um paraíso na terra, cravado no meio das montanhas, ali na Espanha, na região da Catalunha. Então, esse mosteiro, também conhecido como Abadia de Nossa Senhora de Montserrat, situada ali nas montanhas rochosas de Montserrat. Eu vou mostrar outras imagens já já. Está ali a mais ou menos uns 30 quilômetros de Barcelona, na Catalunha. O mosteiro é um dos locais de peregrinação mais importantes de toda a Península Ibérica. Atrai devotos aí todos os dias, já que está sempre cheio lá. Turistas, alpinistas. A montanha que está ali em volta, a montanha de Montserrat, com essas
formações rochosas, elas são diferenciadas, são distintas mesmo. Dá uma olhadinha aqui, deixa eu só tirar essa imagem aqui. Opa, essa aqui, ó. A formação é antiquíssima, tem aí os 30 milhões de anos. Eu vi uma entrevista ontem de um geólogo falando sobre essa formação rochosa. Quando eu vou preparar uma live dessa, como a de hoje, levar umas 4 horas de preparação, que eu assisto as entrevistas, o geólogo falando. Eu achei interessante essa formação no morro, a erosão ali e tal. Aí eu vou atrás desse negócio para ver. Às vezes eu nem vou comentar aqui, mas é complementar, né? Então, muito interessante ali essa formação, o local que foi escolhido. A montanha de Monte Serrat, com essas formações que vocês estão vendo aí, ela é considerada sagrada pelo catalão. O povo catalão acha essa região toda uma região sagrada. E o mosteiro é o coração espiritual de toda a Catalunha. Então, a origem do mosteiro de Monte Serrat remonta ao século IX, quando foi fundada com uma pequena ermida, que é aquelas igrejinhas que só cabem umas 10 pessoas dentro, pequenininha, dedicada à Virgem Maria. Mas a história de devoção continuada ali do povo da região, parece que, pelos registros, ela ainda é mais antiga, que você encontra ainda evidências e raríssimas documentações, mas existem lá na Espanha, de pessoas falando sobre ir na região para praticar algum tipo de devoção aos cultos marianos, ainda do primeiro século. Então parece que já era um local de peregrinação, de orações, de cultos marianos, lá desde o século I. Mas aí a Monte Serrat é do século IX. Então, a partir do século IX, essa ermida, que era também muito antiga, foi ampliada, transformada em um mosteiro beneditino. E a abadia floresceu sob a proteção de condes e reis espanhóis, tornando-se ali centro de espiritualidade, cultura e conhecimento dentro da Espanha. Vou pegar uma outra foto aqui de um outro ângulo. É grande o lugar, hoje está enorme, né? Foi crescendo ao longo do tempo. Ao longo dos séculos, Monte Serrat sobreviveu a diversos desafios, incluindo sofreu saques durante as guerras napoleônicas. Napoleão foi com a turma deles para saquear esse lugar. A Revolução Francesa, aquela maravilha lá, depois das guerras napoleônicas de merda. Teve a Guerra Civil Espanhola também, que tentaram saquear isso aí, os comunistas foram lá. Mas a abadia sempre conseguiu sobreviver, resistir e se reconstruir cada vez maior, e preservando aí uma tradição de santuário religioso. O mosteiro é especialmente conhecido por abrigar a estátua da Virgem de Montserrat. Eles chamam de La Moreneta, porque é uma virgem de pele morena, bem escura. Então, segundo a lenda, essa estátua, isso é uma lenda, é apenas uma lenda, não tem confirmação nenhuma. Provavelmente nem verdade é, mas o pessoal fala lá da lenda de que essa estátua tinha sido esculpida por São Lucas e trazida para a Catalunha por São Pedro. E é uma história considerada, até por eles mesmos lá, apócrifa, que não tem nenhuma evidência de nada disso. Só uma lenda que atravessou as eras. A estátua é datada entre os séculos XII e XIII, por análise lá de carbono e tal. Aí você já viu que não foi, não é. Né? E ela é uma das peças religiosas mais veneradas de toda a Espanha. De toda a Espanha. De toda a Espanha. A La Morenita é padroeira da Catalunha, tá? E existem vários milagres associados a La Morenita, e isso atrai cada vez mais peregrinos da Espanha e do mundo. O que eu ia mais falar? Deixa eu lembrar aqui. O mosteiro de Montserrat é
lembra que eu falei que é um mosteiro beneditino ativo, né? Tem uma outra imagem aqui, onde cerca de 80 monges estão lá todos os dias, trabalhando na sua vida de oração, na vida de estudo, de acordo com a regra básica lá de São Bento. A vida monástica é centrada na oração litúrgica, missa diária, oração das horas. Essa rotina das horas é pesada, sabia? Essa oração das horas é uma rotina bem pesada. Eu lembro que quando eu fui ler, estava lendo a história de Dom João VI, e você tem aquela tradição da historiografia brasileira dizendo que era um gordo, preguiçoso, que não queria nada. Aí quando eu li que ele seguia a rotina das horas, eu falei, opa, impossível você ser um preguiçoso e ao mesmo tempo seguir essa rotina. Tá? Não, esquece. Então ali acontecem outras cerimônias religiosas todos os dias que são abertas ao público. E a tradição mais notável do mosteiro é a escolania, que eles chamam. A Escolania de Montserrat, que é um dos coros mais antigos da Europa e desempenha um papel central em todas as celebrações litúrgicas do mosteiro. Os meninos, conhecidos como os escolans, né, recebem uma educação rigorosa em música, em arte, além da formação espiritual. Vou mostrar daqui a pouquinho um videozinho dos meninos, tá? Eles têm uma reputação altamente respeitada no mundo inteiro. E isso traz audiência de tudo quanto é lugar. O pessoal vai lá para conhecer, vai lá para ver de perto essa técnica do século 9, 11 ali, que perdura até hoje. E o resultado nós vimos nas meninas de Petrópolis. Meu Deus amado, Jesus. Então, além de ser um centro espiritual, o mosteiro também é um importante centro de cultura ali na Península Ibérica. A abadia possui uma vasta coleção de arte lá dentro. Tem obra, tá, como Caravaggio, tem obra de Picasso original, tem obra de Salvador Dalí, tem obra do El Greco, tem obra de um monte de gente. Quadros que valem milhões aí, então na história foram doados para lá, estão lá. Você pode ver esses quadros. Essas obras são expostas dentro do Museu de Montserrat, que é uma das atrações culturais. O pessoal vai para a Espanha, quem for para a Espanha, bota aí no calendário, aí no roteiro, dá uma passadinha lá. Eu tive, mas estava tão distante. Não deu, né? Então a biblioteca do mosteiro também é uma outra joia, com 300 mil volumes, incluindo ali vários manuscritos medievais, incunálogos, né, e textos raríssimos. Você tem que pensar, são 1000 anos guardando livros, tá? Então tem coisas raríssimas ali. Então, ao longo dos séculos, a biblioteca ali foi se tornando cada vez mais importante. Teve visita ali de vários teólogos, filósofos, cientistas, atrás de informações, de registros antigos que foram armazenados e guardados ali, enquanto aquilo era perdido em outro lugar. Ali ainda tinha as cópias. O mosteiro tem um significado muito profundo na identidade cultural nacional da Catalunha. Então, durante vários períodos de repressão política regional ali, como aconteceu na ditadura do Franco, a abadia foi considerado um símbolo de resistência e preservação, inclusive, da língua, da cultura e da tradição catalã. Então, os monges ali de Montserrat desempenharam um papel muito ativo na defesa dos direitos culturais e linguísticos da região da Catalunha. E o mosteiro tornou-se um local de refúgio e preservação, tá, de vários intelectuais, dissidentes políticos se esconderam ali, o pessoal escondeu os caras. Montserrat continua a ser um símbolo de orgulho ali, catalão, tremendo. E ele é muito mais do que um local de peregrinação. É um local que tem para o mundo, e agora a audiência do Palhaço está começando a conhecer um pouco mais do mosteiro. Eu não duvido que está dando aquela vontadezinha de viajar, né, de conhecer, botar na fila, putz, tem que ir lá conhecer. Por isso que é legal a gente saber a história, porque quando você conhece a história, os locais que você visita ficam muito mais interessantes. Então,
no processo seletivo ali de Montserrat, vou mostrar um videozinho aqui já já dos meninos, ó. Enquanto eu explico aqui, vou deixar esse vídeo passando. Olha como é que é bonito lá dentro, hein? Olha como é que é bonito. Vou deixar passando aqui enquanto eu explico. É um processo super rigoroso. Ele tenta identificar talentos musicais na mais tenra idade. Os meninos geralmente são admitidos na escolania entre 9 e 10 anos de idade. Esse processo seletivo envolve uma série de testes que avaliam ali a aptidão musical, incluindo testes de ouvido, percepção rítmica, afinação, habilidade vocal. Além disso, os candidatos passam por uma entrevista para avaliar a capacidade deles de adaptação a uma vida de internato, o seu compromisso ali, se ele vai conseguir resistir àquela intensa formação, né? Os meninos admitidos na escolania são escolhidos não apenas pelo talento natural, mas também pela aquela. Tem que ter uma capacidade de se submeter a um treinamento exigente. Se ele vai aguentar aquilo ali, porque eles são selecionados de diversas regiões do país, ali da Catalunha, da Espanha, e isso reflete uma dedicação do mosteiro em manter essa tradição ativa e essa formação interminável, gerações, 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 gerações. Uma vez admitidos, esses meninos vivem no internato da Abadia, onde eles recebem uma educação abrangente, gigante, intensiva. A formação é dividida em 3 partes principais. Primeiro você tem a educação acadêmica, depois você tem uma formação musical, depois você tem todo o desenvolvimento espiritual. Eles não deixam de aprender matemática, física, química. É uma grande escola, mas também tem os grandes momentos lá durante o dia relacionados ao canto e a parte religiosa. É um currículo completo que abrange disciplinas como matemática, ciência, línguas, humanidades. A educação é ministrada por professores dos mais qualificados de toda a Espanha. E o objetivo é sempre garantir que os meninos estejam bem preparados não só para o coral, para a escolania, mas para a vida. Saem de lá quase como se fossem preparados para ser regentes de países, com a formação completa. Quase como uma educação real, né? Que é dada aos príncipes. Então, a formação musical é o coração da escola. Os meninos recebem essas aulas diárias de canto no local, recebem aula de solfejo, teoria musical, instrumentos, piano, órgão. São treinados para alcançar a perfeição técnica completa, tá? E com ênfase na apuração da pureza vocal e na harmonia. O repertório é extremamente vasto, abrangendo desde canto gregoriano até obras de compositores modernos, música folclórica catalã, até Beatles entra lá na história. Tem de tudo quanto é tipo de música que você possa imaginar. A vida lá em Montserrat é profundamente espiritual, né? Os escolãs participam das orações diárias, eles participam da missa, como a gente está vendo agora, o início de uma missa. Vou botar um pouquinho de som aqui para vocês ouvirem. Ó. Siguiendo el camino de todos los que durante siglos han rezado en este lugar, confiemos nuestras esperanzas y nuestras dificultades. Então eles estão sempre participando de todas as cerimônias ali no local, né? Porque é uma vida espiritual no dia a dia, o tempo todo. E o desenvolvimento espiritual deles é uma parte fundamental da vida dos escolãs, que são educados nos valores cristãos, na tradição beneditina, aprendendo a viver ali em comunidade, a servir a liturgia com devoção,
A vida diária é marcada também por uma rotina rigorosa dos estudos, dos ensaios, das orações. Eles vivem um ambiente integralmente de disciplina, mas também tem muita camaradagem, tem lazer. Eu vou mostrar um videozinho para vocês aqui já já. E eles acabam desenvolvendo uma profunda amizade entre eles, as crianças, né? Que seguem essa amizade para a vida inteira. Normalmente os meninos deixam a escolania por volta dos 14 ou 15 anos de idade, após completar essa formação musical e acadêmica. Ao saírem, eles estão bem preparados para continuar seus estudos em outras instituições e muitos optam por seguir carreiras ligadas à música. Os ex-escolans, que é como eles chamam, levam consigo uma sólida formação musical, valores espirituais, uma experiência única que molda a vida deles para sempre, para sempre. E ao longo do tempo, né, tem vários deles que se tornaram famosos e sabe um deles que passou por aí, se formou por isso tudo, é aquele famoso cantor, o Carreiras, que fez o trio lá com o Pavarotti, lembra? Como é que é? Três tenores em concert. O Carreiras, Joseph Carreiras, mundialmente famoso tenor aí, três tenores. Ele fez toda essa formação aí na escolania, desenvolveu toda a sua base técnica, levou ele a se tornar um dos três tenores ao lado do Plácido Domingo e do Pavarotti, tá? Então tem muitas pessoas que passaram por ali e hoje estão aí no judiciário, estão nas artes, estão em tudo quanto é área que você possa imaginar, mas passaram e fizeram uma formação por ali, tá? Muito interessante. Então, deixa eu ver o que eu tenho mais para mostrar para vocês aqui. Tá? Eles estão lá cantando, toda a cerimônia eles vão lá cantar, né? Deve ser um orgulho tremendo ter um filho num lugar desse assim, né? Então deixa eu mostrar uma outra imagem aqui. Eu quero mostrar um videozinho. Tem várias imagens aqui. É muito bonito esse local onde eles estão aqui. Eu achei muito bonito esse local. Tem algumas fotografias aqui deles, o coral junto para cantar ali. Cara, isso aqui é um negócio muito sério, tá? Muito sério. Deixa eu mostrar para vocês aqui também. Tem um videozinho que eu achei muito interessante, que mostra o dia a dia deles lá dentro, tá? Olha as crianças aí, crianças comuns, crianças normais. Deixa eu achar o ponto aqui, pera aí. Deixa eu botar no ponto aqui que o rapaz estava comentando. Eu acho interessante mostrar essa coisa aqui, ó, do dia a dia deles, né? Para tirar essa mística que às vezes alguém pode pensar assim, meu Deus do céu, coitada das crianças, que tortura. Aí todo mundo é voluntário, tá? Deixa eu acertar aqui que eu vou dar o play. Ó. Aqui ensaio, né? Eu vou deixar tocando que vai mostrar o ensaio. Depois do ensaio vai mostrar o dia a dia deles lá, alojamento, o que eles fazem além da música, né? Muito interessante. Só um instantinho só, deixa eu acertar o FPS aqui. Pronto. Jo em vaig fer escolar perquè vam anar primer a portes obertes perquè la meva mare ho havia vist al diari i bueno, primer em va semblar molt bé i tot, vaig anar a les proves i no era que estava convençut i deia que no hi volia anar i bueno, al final estic aquí i m'ho passo molt bé. Primer ens llevem a les 7, una mica més.
Eles vão falar aqui como é que é o dia a dia, né? Que acorda, tal, arruma as camas, tá? E tem todo. Vai entrar um videozinho aqui, quer ver? Dutxem i tot, fins a 7:45. Després anem a la pregària, que fem cada matí, que resem un Pare Nostre, ho cantem, i beneïm els aliments, i després esmorzem, i a les 8:10 anem a classe. A la 1 toca la salve i nosaltres ens vestim d'escolar i sortim. Després de salve, doncs anem a dinar, passem pel Jardí dels Monjos i arribem al menjador i dinem. Després de dinar tenim recreació de 50 minuts. És un pati. I després comencem les classes d'ensenyaments musicals. Des de berenar fem assaig, alguns dies ens muntam l'orquestra i llavors arriba l'hora de salve. Després de la salve tenim estudi per fer els deures que ens posen A la biblioteca. a la biblioteca i quan acabem l'estudi anem a sopar. Va durar més o menys 3 quarts d'hora. Després de sopar tenim recreació, altra vegada, de mitja hora. I després de la recreació fem Taula. Você veja, são crianças, né? Crianças brincando, crianças ali normais, né? Isso é Ih, xadrez grandão. Mas o que você não viu aqui em momento nenhum foi tela de celular, né? Perceberam? Que quando você precisa ter uma formação completa, séria, tal, as brincadeiras lá também. Saem para fazer passeios na região, por aí vai, é uma formação completa, tá? Completa. Mas aí a história continua, tá? Deixa eu tirar as imagens aqui. A história continua, peraí. Tá, isso aqui já foi, né? A história continua por quê? Porque a gente tem que rumar a nossa história para esse cara aqui. Porque é esse cara aqui super simpático aqui, sorrindo pra gente, né? Esse cara aqui, ele é o autor de toda essa história que a gente vai contar agora, porque eu não sei se eu começo pelo currículo dele, porque esse cara aqui foi o cara que criou o Marco Aurélio Xavier, né? As Meninas Cantoras de Petrópolis. Vamos dar uma olhada no currículo dele aqui, que eu achei lá no Facebook ontem. Vamos ver aqui, ó. O currículo dele, ó. Vou lá pro topo aqui, ó. Ele foi do Colégio São Bento, tá? Ele estudou na instituição de ensino Musikgymnasium Regensburgen Domspatzen, sei lá o que é isso. Ele nasceu na Itália, tá? Ele é um brasileiro nascido na Itália. Ele estudou na instituição de ensino Meninos Cantores de Toulouse, não sei onde é que é. Ele foi da instituição de ensino Meninos Cantores de Viena.
Ele foi do coro da Capela Musical da Pontifícia. Ele foi da Escolania de Montserrat. Ele passou por lá, por Montserrat. Então, ele foi fundador e regente do Coral dos Pequenos Cantores da Universidade Católica de Petrópolis. Foi fundador e regente da empresa Coral da Universidade de Petrópolis. Ele que fundou e depois foi regente. E ele é diretor e fundador das Meninas Cantoras de Petrópolis em 1976. Aí o Marco Aurélio Xavier é o maestro, né, que esteve lá naquela escola e trouxe toda essa técnica aqui para o Brasil. E ele trouxe essa técnica porque essa técnica dos meninos lá é conhecida por trabalhar e apurar as vozes, deixando elas puras, e com a disciplina ali do coro, a riqueza do repertório, desde o canto gregoriano até as obras polifônicas mais complexas, combinando com aquelas vozes. E isso aí tudo aliado ao rigor técnico do treinamento, a devoção espiritual, e isso tudo teve um impacto tremendo na vida dele, e ele quis reproduzir isso, inspirado pelo que ele viu, pelo que ele conheceu. Ele trouxe essas técnicas para o Brasil, e ao retornar, ele percebeu logo de cara que teria um tremendo desafio adaptar e implementar um projeto desse porte no Brasil. Foi lá para Petrópolis, cidade que era conhecida já por uma tradição cultural desde o tempo do Império. Você nunca vai encontrar tradição cultural no negócio da República, né? Então, aquele ambiente oferecia uma situação propícia para o surgimento do coral, mas ainda faltavam recursos, faltava apoio institucional, faltava uma estrutura adequada para abrigar o coral, que seria de alto nível. Vocês viram ali, ó, tem que ter alimentação, né? Tem que ter uma série de outras coisas, tem que ter investimento, tem que ter ambiente, tem que ter o local, você tem que ter o ambiente para fazer o negócio funcionar. E, no entanto, determinado a seguir com esse projeto, ele começou a planejar a fundação do coral em 1976, superando as dificuldades. Logo no início, o coral foi marcado por inúmeros desafios. O primeiro grande desafio e obstáculo do coral foi a falta de recursos financeiros, como qualquer projeto cultural no Brasil. A criação, então, de um coral juvenil exigia ali investimentos em materiais, instrumentos, uniformes, na infraestrutura. Tinha que ter um local fixo para realizar ensaios, concertos. Não podia ser um local emprestado. Tem que ser um local próprio, com uma estrutura própria. E, além disso, havia necessidade de garantir a continuidade do projeto. Não basta ensaiar para fazer uma apresentação, aquilo tem que ser continuado. E o que demandava um tremendo apoio financeiro, mas tinha que ser estável. E algo difícil de conseguir num país onde as artes frequentemente não recebem o apoio necessário. O Rouanet é para outra coisa, não é para isso. Não serve para isso. Rouanet inventaram é outra mamadeira de dinheiro, vai numa outra direção aí. São raros os projetos dentro da Rouanet que fazem jus ao objetivo, né? Mas aí a República é aquela foto inicial que a gente viu. O Xavier inicialmente contou com a boa vontade de algumas instituições locais que ofereceram os espaços, mas o coral precisava de um lugar fixo que pudesse aí se tornar o lar das meninas. E após negociações e muita persistência, um local foi finalmente encontrado e os primeiros ensaios puderam começar. A falta de apoio institucional também trouxe uma outra barreira, que foi o Xavier teve que convencer a comunidade local da importância de um coral desse tipo para a cidade de Petrópolis. Todo mundo foi contra no começo. Maluquinho aí falando de coral, isso é louco. Então, ele começou a fazer palestra, começou a visitar as pessoas, marcar reunião, apresentando o projeto, insistente, cara chato, e ele conseguiu o apoio de algumas figuras importantes na cidade, mas o processo foi muito lento. O cara teve uma tremenda paciência. Com as primeiras dificuldades sendo superadas, o próximo passo foi iniciar um processo de seleção na cidade, né, das meninas que fariam parte do coral.
Então, o Marco Aurélio Xavier, que é esse grande personagem que a gente está comentando aí, ele sabia que o sucesso do projeto dependia não apenas das vozes talentosas, não só isso, mas também de meninas dispostas a se submeter a um treinamento rigoroso, uma vida disciplinada. Por isso que a seleção sempre teve que ser muito criteriosa. Então, o processo de admissão foi divulgado nas escolas de Petrópolis, tá? Foi divulgado em todas as instituições educacionais possíveis lá na cidade. Foram realizados testes vocais com dezenas e dezenas de candidatos, onde o Xavier ficava avaliando ali os aspectos como afinação, extensão vocal, capacidade de aprender, né? E a qualidade natural que cada um tinha. Todas eram imperfeitas, todas tinham defeitos, mas ele estava procurando ali potência. Isso aí eu conserto, isso aqui eu conserto, aquilo eu conserto. Eu quero saber se tem aquela potência natural ali, se a menina carrega aquilo que a gente vai consertar e vai moldar. Então, além das habilidades musicais, também foram consideradas ali a dedicação e o interesse. Esquece vaidade. Tinha que ter um interesse legítimo ali de fazer parte, porque era uma rotina de sacrifícios, tá? Então, a primeira turma foi composta, 30 meninas, as idades ali variando entre 8 e 16 anos, e essas meninas passaram por uma série de testes que demonstraram ali o potencial necessário para serem aceitas no coral. Mais uma sequência de testes. Após a admissão, o treinamento começou imediatamente, com ensaios diários, uma rotina. Vou mostrar, tem várias coisas para mostrar para vocês aqui. Uma rotina que incluía aula de teoria musical, teoria vocal, prática do repertório. E um dos símbolos de disciplina e elegância que elas tinham desde a fundação, um dos elementos que rapidamente se tornou um símbolo icônico das meninas cantoras de Petrópolis, foi o famoso sapatinho preto, que todas as integrantes usavam durante as apresentações. O sapatinho, escolhido ali pelo Marco Aurélio Xavier, não era apenas uma questão de estética, tá? Mas também de disciplina. O Xavier acreditava que a uniformidade e a elegância do traje, incluindo ali os sapatos, brilhando, lindo, contribuíam para a imagem profissional e a própria coesão do grupo. Então, se quem conhece criança, criança adora se vestir bem, né? Então, esse sapatinho preto passou a representar a seriedade com que as meninas encaravam seus compromissos musicais. Mais do que um simples item do vestuário, o sapatinho se tornou um símbolo de orgulho para as meninas, que viam como parte integrante da identidade do próprio coral. Era um orgulho elas caminharem pela cidade carregando aquele sapatinho. E as pessoas vendo, essa menina saiu do ensaio lá, ela é do coral, ó. Olha ela lá com o sapatinho na mão ali, ó. Olha, o pessoal adorava, né? Então, ao calçá-lo para as apresentações, elas sentiam-se parte de algo maior, né? De uma tradição, e ao mesmo tempo ali consciente da responsabilidade de representar o coral com máxima dignidade, né? Então, os primeiros ensaios foram tremendamente desafiadores. As meninas, muitas delas sem experiência prévia em canto coral, precisavam se adaptar rapidamente àquela disciplina, às exigências do maestro Xavier. Ele implementou ali técnicas rigorosíssimas de treinamento vocal. Algumas não resistiam ao treinamento. E tudo era inspirado nas práticas que ele tinha observado lá na Escolania de Montserrat. Tudo é inspirado de lá, mas sempre com uma abordagem que respeitava as particularidades brasileiras e de meninas. Lá eram meninos, aqui meninas, você sofre algumas adaptações, né? Então, apesar das dificuldades iniciais, os primeiros concertos foram um tremendo sucesso. Tremendo. O povo da cidade nunca tinha visto aquilo. Então a comunidade local começou a notar a qualidade e a potência do grupo, e as meninas rapidamente começaram a ganhar reconhecimento. As apresentações iniciais realizadas na igreja, em algum evento comunitário,
serviram ali para solidificar dentro de Petrópolis a reputação do coral e atrair o apoio de novos patrocinadores e entusiastas da música. A conquista do reconhecimento veio com o tempo e as meninas cantoras superaram os obstáculos iniciais e se estabeleceram como um dos corais mais respeitados da história do Brasil. Então, o coral começou a receber convites para se apresentar em outras cidades. A fama se espalhou, né? A qualidade das apresentações e a dedicação das meninas, do seu maestro, fizeram com que o coral se tornasse uma referência musical coral juvenil no mundo. No mundo, tá? Eu vou mostrar aqui várias imagens já já. Então, cada nova geração de cantoras, os famosos sapatinhos pretos continuavam a ser calçados e simbolizando ali uma continuidade de uma tradição que tinha surgido agora no Brasil, começou em 76, que ali combinava a disciplina, a elegância e a excelência musical. Então, aqui continuando nas imagens, você tem a casa aonde o maestro nasceu, lá na Itália. Tem uma foto aqui da casa onde ele nasceu. Aqui, lá no comecinho, né? Cara, o maestro estava novinho aqui, ó. O maestro com as crianças. Eu adoro essas fotos. Aqui, elas tiveram a oportunidade de visitar Monte Serrat. Ele conseguiu levar as meninas lá em Monte Serrat para se apresentar lá. Eu imagino como deve ter sido bonito isso lá, né? Se você for no perfil dele, Marco Aurélio Xavier no Facebook, tem muita foto antiga do coral, muita coisa bacana para ver aqui, tá? No Instagram também dele, achei o Instagram, Max, MA Xavier MCP. Olha como é que ele tá hoje, sempre uma simpatia. Tá aí comentando as coisas do Brasil, tal. Muito interessante, muito legal aqui, ó. Vários vídeos. Tem um videozinho que eu vi aqui. Esse aqui, ó. Quando eu botei ontem a Ave Maria de Cassini, quem tava cantando era uma menina moreninha que tá ali atrás, né? Eu fiquei sabendo que ela tá trabalhando hoje na área de moda, foi trabalhar com roupa, foi vender roupa e... eu acho que ela tá na área de moda hoje em dia, trabalhando, já tá com nossa idade, né? E aqui é uma outra cantora. Vocês viram a potência dela cantando ontem, né? Aí eu vou mostrar aqui uma outra cantora, que ela tá ali, o Panis Angélicos, né? O Pão dos Anjos, que ela tá cantando ali em latim, e você vê a potência. São meninas, 16 anos, 15 anos, com uma voz que você escuta, você fala, meu Deus, isso parece voz de uma moça adulta, com a técnica perfeita, domínio perfeito da voz. Cara, que técnica que essa abadia tem e que o maestro conseguiu trazer. Vamos ouvir aqui, vamos ouvir. Só ouvindo mesmo, pra você entender o que eu tô falando. É bonito demais. Olha o que a técnica faz, né? O que a técnica faz? Você pega uma jovem, uma adolescente e você consegue fazer ela cantar assim. Imagine
em todas as áreas, as profissões, as outras vocações, todas que o ser humano tem, né? O quão alto a humanidade podia estar se a gente não tivesse aí perdido no dia a dia na guerra contra as ideologias. Por isso que você lembra o segundo segredo de Fátima, né? Cara, vamos consagrar a Rússia ao meu imaculado coração para que ela não propague os seus erros pelo mundo. E você vê aonde que a humanidade poderia estar hoje se a Rússia não tivesse propagado seus erros pelo mundo. E a gente tivesse aí nessa briga ideológica que está em tudo quanto é lugar. Né? Se tivesse todo mundo focado num único sentido, num único caminho. Aí uma foto do coral, né? Lá em Petrópolis, das meninas. Aqui tem uma página delas no YouTube. Vocês conseguem achar com facilidade, tem muito vídeo antigo, muita coisa antiga. E é uma pena que elas surgiram numa época que o audiovisual não era o forte da época, né? É uma pena, porque os registros, tirando a gravação que elas fizeram de estúdio, de disco, sempre o áudio tem um problema, sempre tem uma coisa... Putz, uma pena. Aqui tem uma matéria, né? Porque o que aconteceu, tá? Com o tempo passando, o apoio financeiro é sempre um problema, aquela coisa do apoio continuado. Manter um grupo desse de coral do alto nível que ele sempre mostrou requer recursos contínuos para cobrir despesa, uniforme, instrumento, viagem, salário das pessoas, apresentações, principalmente a manutenção da infraestrutura do local. Então, à medida que os anos avançaram, o apoio do coral, que o coral recebia de patrocinadores, instituições, começou a diminuir, deixando a administração numa situação cada vez mais difícil. E além das dificuldades financeiras, o maestro Marco Aurélio Xavier já estava 40 anos trabalhando no projeto, né? Que havia sido a alma e o coração, o maestro é a alma e o coração disso tudo aqui. Ele começou a enfrentar alguns problemas de saúde, já com idade avançada. Ele se encontrava ali com tudo isso para resolver, vida pessoal, a energia não está mais com aquela intensidade de sempre. Então, a saúde ali fragilizava-se, fragilizada, né? Significava que ele não podia mais manter aquele ritmo. Isso é super natural, porque além da continuidade das cantoras, tem que ter a continuidade do maestro, dos outros funcionários, né? Ninguém é de ferro, mas com os recursos limitados, como é que você faz um negócio desse? Como que você faz? O certo seria, talvez, o Brasil, se fosse um projeto amplo, você ter gerações de brasileiros sendo enviados lá para Monte Serra, para no futuro talvez virar a ser um substituto do maestro, uma coisa continuada, né? Outra coisa que também contribuiu para o encerramento do projeto foi a mudança de interesse, de prioridade das novas gerações. As meninas que ingressavam no coral muitas vezes enfrentavam a pressão ali para equilibrar seus compromissos escolares com a dedicação intensa que o coral exigia. Isso resultou numa menor taxa de retenção e, consequentemente, dificuldade de manter o nível de excelência que sempre havia sido a marca do grupo. Então, o anúncio e a reação em 2016, após lutas para manter o coral em funcionamento, o Marco Aurélio anunciou que as meninas iam encerrar as atividades. Então, vou passar essa matéria aqui para vocês darem uma olhadinha. Tomara que depois ninguém corte isso aqui dizendo que isso é matéria da Globo. Então, só você que está ao vivo vai ter o privilégio de ver, depois eu vou ter que cortar. Vamos lá. Né? E durante as entrevistas, muita emoção. E agora é torcer, todo mundo está na torcida para que o coral consiga se reerguer, porque dinheiro não tá fácil para ninguém. Vamos ouvir. Ana é advogada, a Joana é nutricionista. E o que será que elas têm em comum? Nós fomos meninas cantoras de Petrópolis. Elas guardam todas as lembranças do coral, artigos de jornal, o programa das apresentações, fotografias. A Mariana não tira do pescoço a medalha do coral. Tem tatuada na nuca o símbolo de Nossa Senhora de Monte Serra, a padroeira das meninas cantoras. Nada que eu faça, nada que eu possa oferecer esse mundo vai retribuir o que
Deus me oportunizou viver durante aqueles 9 anos da minha vida. Já se passaram aí 20 anos mais que eu saí. Eu saí do coral, mas o coral não saiu de mim. E nunca vai sair. Para ser menina cantora, era preciso passar por um ritual. Primeiro tinha o teste vocal com o maestro. Se ela fosse aprovada, teria que enfrentar aí 3 anos de curso de música. Nesse período, se ela se saísse bem, até ganharia um escudo, como esse aqui. E depois tinha a prova final. Só se fosse aprovada, ela passaria a ser menina cantora de Petrópolis, com direito à investidura e a usar esse sapatinho aqui, ó, o sapatinho de boneca, que é uma espécie, Joana, de marca do coral, né? Você passou por isso tudo. É meio mágico isso, né? É um processo mágico que só quem passou, né, sabe. É uma essência que faz parte da vida da gente. E assim, o momento de receber, né, o sapatinho é realmente saber que você está entrando ali dentro do coro e está levando aquela, né, a felicidade através do canto para as pessoas. O Coral das Meninas Cantoras é um dos mais famosos do país. Projetou o nome de Petrópolis Brasil afora. Nesta parede, na sede do coral no Centro Histórico, estão registrados momentos de glória. As meninas cantaram até para George Martin, o produtor musical dos Beatles. Ele tinha 200 mil corais da melhor qualidade do lado dele, na Inglaterra. E ele vem aqui para Petrópolis convidar as meninas cantoras de Petrópolis para participar do último CD da carreira dele. Foi o último que ele produziu. Então aqui essa tatuagem também faz parte desse momento. Claro, eu só fiz isso depois de adulta, há pouco tempo. Mas para ver o quanto que isso acompanha a minha vida, né, até hoje. E ela diz, e no final o amor que você dá é igual ao amor que você recebe. Que música é essa? The End, dos Beatles. And in the end, the love you take is equal to the love you make. Tem tudo a ver com Isso resume tudo que a gente viveu lá, né? Elas subiram ao palco com muita gente famosa. Simone, Chitãozinho Chororó, Roberto Carlos. Da minha vida, o meu destino. Tudo isso chegou ao fim nesta semana. Na sede do coral, teve bolo para comemorar o aniversário de 40 anos do grupo. E o maestro Marco Aurélio Xavier anunciou o encerramento das atividades das meninas cantoras de Petrópolis. O motivo é financeiro. O maestro diz que faltam recursos para dar continuidade ao trabalho. Mas os pais mantivemos este coro 40 anos, quase meio século, com os meus 10 dedos e com a minha garganta. Mas a crise pegou todo mundo. É muito triste, assim, a ficha não caiu ainda e acho que vai custar cair. É como se fosse uma pessoa que faleceu. O meu sentimento é esse. É uma grande perda se realmente essas atividades forem encerradas para toda a cidade, para a classe artística e em especial para o segmento de canto coral. Será esse o fim de 4 décadas de música, arranjos inesquecíveis e apresentações emocionantes? O presidente do Conselho Municipal de Cultura acredita que não. Ele diz que as meninas cantoras são uma marca e ainda existe a esperança de que surjam patrocinadores para manter vivo esse sonho. Acredito que a gente tenha gente nesse mundo que goste de arte, que goste de cultura e esteja disposta a investir. Uma causa muito nobre, um grupo muito notório, uma marca muito forte, não só para a cidade, mas de todo um país, né? Petrópolis sem meninas cantoras, acredito que não seja tão Petrópolis. Vamos lá, cadê minha irmã? Cadê eu aqui, ó. Cadê eu? Vamos lá. O impacto dessa notícia foi profundo na época, tá?
hoje, putz, 8 anos depois, estou aqui contando para vocês, e é um impacto do mesmo jeito. Imagine quem viveu o coral, né? O último concerto que elas fizeram foi um evento carregado de emoção que realizaram ali dentro da Catedral de Petrópolis, né? Que guarda ali o nosso queridíssimo imperador Pedro II, sua esposa, a princesa Isabel, Conde D, tá ali na Catedral de Petrópolis. Você entra, é uma viagem, se for o Rio de Janeiro e não for a Petrópolis, você está perdendo uma baita viagem. Você pode ir no museu e você pode ir na catedral. Entrando na catedral, você olha para o lado direito, está, cara, o túmulo de Dom Pedro II ali, com Teresa Cristina, a imperatriz, Isabel, a libertadora, e Conde D. Tá ali do lado. Eu lembro que eu fiz essa viagem, eu estava no Rio e o Paulo Martins, né, o deputado, me ligou, sempre foi um grande amigo. Eu falei, Paulo, você é monarquista, que eu sei. Sim, sou, claro, tal. Você já esteve em Petrópolis? Ele falou, pô, sou do Sul, né, nunca fui. Meu amigo, aonde você está? Eu botei ele no carro, encontrei ele no Shopping Nova América, botei ele no carro, levei ele para Petrópolis. Nós entramos na Catedral de Petrópolis, e a gente estava com um amigo que era do IFAM, e a gente ia fazer um tour pela Catedral, até por debaixo do telhado, um monte de lugar da Catedral que não é aberto ao público. Mas ele ficou parado lá na entrada, ele não conseguiu fazer o tour. Ficou lá, diante do maior de todos os brasileiros, né? Então, como eu estava dizendo, o último concerto aconteceu aí na Catedral de Petrópolis, né? Um evento carregado de emoção, realizado no local onde tantas e tantas vezes elas tinham se apresentado, né? A presença lá de ex-integrantes, amigos, ex-cantoras de todas as idades, né? Familiares, apoiadores. E o repertório escolhido foram as principais músicas, né? Que elas sempre cantaram. Músicas folclóricas, músicas populares e aquelas que tinham se tornado ali até a própria identidade do grupo. As meninas usaram o tradicional uniforme, aqueles sapatinhos pretos, cantando ali com todo o coração, como tem que ser, né? Fico que vocação brasileira, né, cara? Que coisa estranha, cara. Que coisa esquisita. Como eu vi aqui no chat alguém comentando, cara, o Brasil é uma sucessão de decepções, de coisas valorosas que a gente vai jogando na lata do lixo. Isso aí é uma coisa meio continuada, né? Então, foi muito difícil aquele dia para todo mundo que fez parte do projeto, todo mundo que estava ali presente. Eu peguei um trechinho aqui que dá a dimensão do que foi essa despedida. Um trechinho são 3 segundos ali. 3 segundos de uma das cantoras, né? Acabou. Tava ali. Então, o impacto cultural permanece do coral, né? A gente está aqui 8 anos depois falando dele. As gravações que foram feitas aí ao longo do tempo,
as memórias. Estão aí nas redes sociais, todo mundo pode compartilhar, pode ver, pode procurar. Mas dá, né, cara? Dá uma tristeza tremenda ver como que a gente joga no lixo as coisas. O coral influenciou a formação de vários outros corais aí pelo Brasil, que não conseguem manter aquele nível e a tradição, a técnica, que o negócio realmente é muito sério, muito profissional. E as vozes dessas meninas que um dia encontraram plateias aí do mundo inteiro, silenciadas. Mas permanece aí como um eco de tudo o que é possível alcançar com dedicação, com paixão, um amor profundo pela música. Beleza? Que tristeza que dá. Que tristeza que dá. E aí, família querida, você que chegou aqui, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, obrigado por ter visto aí a notícia. Gostou do comentário? Achou que faz sentido? Bom, se puder, considere curtir esse vídeo, compartilhar e fazer com que mais pessoas venham conhecer o conteúdo do Eleitor Palhaço. Afinal, não somos todos palhaços? O pessoal que faz a política e faz as notícias no dia a dia aí, não acha que você é um palhaço? Já viu como é que eles escrevem? Já viu o que eles estão fazendo na política? Então, nada mais justo do que eu, um eleitor, me vista a caráter, me vista como um palhaço para comentar isso que eles fazem todos os dias. Então, obrigado a você, considere se tornar membro do canal, considere apoiar o nosso projeto para que a gente continue aqui comentando as notícias do dia a dia. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, tá ok? Obrigado e a gente se vê na próxima.